E aí, tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Growth Dojo, o canal do Growth Hacker. E hoje, esse vídeo está muito especial. Eu duvido que você vai encontrar na internet algo tão diferenciado quanto esse vídeo de hoje aqui que a gente vai ver, que é basicamente hackear o YouTube. A gente vai entender como funciona o algoritmo, além de entender dicas especiais para como você fazer os seus vídeos no YouTube tracionarem. Qual é o passo a passo que você precisa seguir para fazer o seu canal do YouTube bombar? Beleza? Então, assim, primeira dica. No final do vídeo vai ter um bônus, um pack com 10 dicas. Elas são, assim, dicas matadoras. Então, assim, fica comigo. Eu tenho certeza que você não vai sair desse vídeo, porque esse vídeo tá muito bom mesmo, certo? Então, assim, vale a pena. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena esse conteúdo. Certo? Então, se você está chegando hoje aqui no canal, já fica o meu convite para você se inscrever. E o primeiro hack, já vamos começar aqui na largada, é o seguinte: ativa as notificações. Ativa as notificações porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Sabe por quê? Porque você sempre vai ser informado ou informada quando o conteúdo novo, assim como esse, entrar aqui no canal, que é basicamente todo dia. Beleza? Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. E para fechar, aquele like esperto. Você não pode avançar comigo aqui sem deixar o like, tá? Isso aqui é extremamente relevante. E eu vou te explicar ao longo do vídeo. Então deixa o like que daí você vai entender. Tendo feito ação, nada melhor do que isso, né? E para fechar, antes de eu avançar, porque eu quero que você saia daqui, claro, com algo além do que é o conteúdo que eu vou compartilhar contigo, é o seguinte: na descrição do vídeo eu tenho, sempre tem alguns links, tá? Nesse vídeo aqui, eu tenho um link específico que eu quero te chamar a atenção, onde eu mando um hack. Eu mando um hack por dia durante 30 dias para você aplicar no seu negócio ou nos negócios dos seus clientes, certo? E o melhor de tudo, é de graça. Você só precisa se cadastrar. E eu vou te mandar um hack por dia direto no seu e-mail. Beleza? Então vamos lá, vamos entender o que é esse hackear, né? O que eu quero dizer com hackear o algoritmo do YouTube, beleza? A gente vai entender passo a passo como que funciona essa ferramenta, essa mega plataforma onde milhões de vídeos são publicados por dia e como que acontece essa priorização do que é mostrado para quem, enfim, como que acontece todo esse jogo aí e como que a gente pode aproveitar das sacadas, dos hackzinhos para fazer a coisa performar mesmo, beleza? Então, o primeiro assunto aqui, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é o primeiro grande ponto para o YouTube entender que o seu conteúdo é bom é o tempo de visualização. Isso mesmo. Quanto tempo as pessoas consomem o seu vídeo, certo? Então, é basicamente o engajamento. Por quê? Porque as plataformas, elas brigam pela atenção. Então, o tempo de visualização, ele é um fator que ele indica isso. É a retenção do usuário. As plataformas, assim como o YouTube, elas querem reter a atenção das pessoas. Por quê? Porque existem pessoas derramando caçambas de dinheiro para anunciar, certo? Então, você ficar olhando vídeos vai fazer com que o YouTube ganhe cada vez mais dinheiro. Então, esse é um fator muito importante a ser considerado, tá? O segundo ponto é o seguinte: click-through rate. O que é? É o CTR. Qual é a taxa de cliques que o seu vídeo tem? Isso também é um fator mega relevante. Então, como que funciona, né, esse entendimento de algoritmo do YouTube nesse sentido? Eu vou mostrar esse vídeo para uma série de pessoas que eu entendo que são o perfil do canal do Everton, por exemplo, e eu vou ver se as pessoas vão se interessar por isso que ele está mostrando e se elas vão clicar, né? Se tem alguma relevância. Então, a taxa de cliques, ela é extremamente importante para esse ranqueamento. E, por último, nesse sentido, a velocidade do post.
Everton, o que é velocidade do post? É ele ser rápido? É eu carregar ele rápido no YouTube? Não, peraí. Na verdade, a velocidade do post é o seguinte. Algumas redes sociais, por exemplo, o Instagram, ele tem um tempo X que ele dedica a dar uma investida naquilo que você publicou. Então, porque ele quer entender se tem o apelo necessário dentro desse contexto que a gente está falando. Como que funciona no YouTube? O YouTube tem basicamente 24 horas que ele vai fazer isso. Então, durante 24 horas, é bom que você consiga o máximo possível de interações, de engajamento com o seu vídeo. Porque isso vai fazer uma espécie de curadoria, certo? Mostrando para as pessoas que sim, tem relevância aquele conteúdo que você publicou. As pessoas vão curtir, elas vão comentar, elas vão compartilhar, enfim. Então, a velocidade do engajamento dentro de 1 hora, né, é a aposta do YouTube. Então, é basicamente esses pilares aqui que eu queria compartilhar contigo. Mas calma, não é só isso. Óbvio que não é só isso. Eu não ia te chamar aqui para te trazer um conteúdo que é só isso, certo? Eu pensei, cara, quando eu for produzir esse conteúdo, vai ser um conteúdo que eu gostaria e daria gosto de eu ficar olhando até o final. Então, esses 3 aspectos que eu te falei são importantes, mas agora eu quero ir numa camada mais profunda. Eu quero ir te explicar um pouco como que funciona essa questão do algoritmo do YouTube, né? Como que é importante a gente entender como que funciona essa tecnologia para a gente também considerar e entender na hora de produzir os nossos conteúdos, né? Então, o que eu quero trazer aqui? O YouTube, ele não é apenas aquilo que a gente viu, né? A velocidade do post, os cliques e o engajamento e tudo mais. Ele é o quê? Ele é o clique, sim. Ele é o like. Ele é o inscrito. Ele é o comentário. Ele é o compartilhamento. Ele é a taxa. E ele é o tempo assistido. É um monte de questões que o algoritmo trabalha. E como que esse algoritmo trabalha? Ele não é só um algoritmo, na verdade. São vários algoritmos. Basicamente, a gente tem isso aqui cada um é um algoritmo, certo? Para cada uma dessas ações é um algoritmo com um peso específico. Então, se a gente considerar que a gente tem um algoritmo com diversas camadas de entendimento do conteúdo para cada uma dessas ações, a gente com isso consegue o score do vídeo, o vídeo score, certo? Que é nada mais é do que a nota, né? Uma média de todas essas pontuações, de todas essas camadas que são importantes. Claro, cada uma delas vai ter um peso diferente, mas o vídeo score ele é basicamente um compilado de todas essas notas, certo? E aqui eu vou trazer atenção nesse exemplo para maximizar o tempo de visualização, né? Então, o tempo assistido, como que isso funciona na essência, na prática? A gente usa, na verdade, um algoritmo chamado torres gêmeas, só que não são essas torres gêmeas aqui, tá? Essas torres, na verdade, ela é uma rede neural. O que é uma rede neural? Uma rede neural, ela funciona com conexões basicamente como o nosso cérebro, por isso que ela é conhecida como rede neural. Só que isso é um algoritmo, tá? Existem diversos algoritmos diferentes, o próprio YouTube tem diversos algoritmos diferentes, certo? E como que ele funciona? A gente tem nesse sentido aqui, falando de maximizar o tempo de visualizações, a gente vai ter 2 torres, falando especificamente sobre maximizar visualizações. A gente tem a torre do vídeo e a torre do usuário. Dentro da torre do vídeo, nós temos, olha que interessante o que o YouTube considera. Ele vai ter uma leitura das ondas sonoras, né? Então ele transforma isso em dados que são números, né, para fazer esse score. Ele tem um entendimento das palavras. Com as palavras, ele forma as frases e entende as frases, então tem essa decupagem no algoritmo. Ele vai entender o conceito, ele vai transformar isso em tópicos. Por que ele vai transformar isso em tópicos? Ele vai utilizar todas essas informações, além do que você escreveu na descrição, o que você adicionou em tags, o que trata o seu canal. Então, tudo isso ele vai entender, ele vai compilar e vai pegar o seu vídeo e vai entender especificamente o seu vídeo.
qual é o tópico dentro dos tópicos que existem no YouTube que ele se encaixa. Pode ser que ele seja sobre como consertar a máquina de lavar. E aí ele vai pegar, por exemplo, cada um disso aqui, vamos dizer que é um neurônio, né? E tem informações aqui. Ele vai fazer esse cruzamento de informação baseado nas palavras que ele entendeu, ondas sonoras, frases, tudo mais. Ele fala aqui sobre mecânica para máquina e lavar. Ele vai entender que é algo relacionado a um tópico de, vou dar um exemplo aqui, do it yourself, por exemplo. E aí ele vai conectar isso aos tópicos de do it yourself. E aí ele vai subindo essas camadas no entendimento para posicionar para os usuários da plataforma, para posicionar esse vídeo para uma audiência mais conectada. Como que funciona isso? Ele vai considerar, primeiramente, claro, os inscritos no seu canal. Então ele vai pegar dentro já dos inscritos do seu canal e vai mostrar em algum momento esse vídeo de uma forma mais destacada. Vamos dizer que todos os inscritos no seu canal são nichados. Então, provavelmente, todos os usuários eles vão visualizar, né? Então, o que ele vai pegar ele vai fazer um teste, vai entender a interação dos seus seguidores com aquele conteúdo, e daí ele vai pegar esse tópico e ele vai buscar um pouco para fora possíveis outras pessoas que estão dentro dessa classificação, seja de usuários, né, a User Tower, e dentro desses conceitos dos vídeos, e vai mostrar para eles, e vai analisar e entender a interação, certo? Então, de uma forma resumida, o algoritmo, esse é um dos algoritmos, essa é uma explicação, existem muito mais camadas de algoritmos, existem diversas outras conexões de algoritmos, que fazem o YouTube entender como isso funciona, mas essa é uma parte muito relevante e que pouco se fala, né? Essa parte do algoritmo, como que ele estrutura e como que ele, dentre milhões de vídeos publicados diariamente, ele consegue priorizar um conteúdo e mostrar para as pessoas. E como que isso começa a acontecer, né? Qual é essa inteligência que existe por trás? Eu quero aprofundar um pouco aqui agora e trazer um pouco a questão como que funciona essa manifestação do conteúdo, tá? Então, por exemplo, aqui, linha vermelha, vou dizer que tem o algoritmo, aqui é o seu canal e aqui é um experimento, tá? Então, eu vou pegar aqui um símbolo e vou trazer para cá para a gente ver o seguinte. Vamos dizer que você tem essas áreas que você aborda no seu canal. Como se tornar um growth hacker, como aplicar growth hacking, crescer rapidamente com growth hacking, beleza? Eu vou dizer que você publicou um vídeo que ele está mais ou menos nessa camada aqui. O que são essas camadas? Essa camada aqui é uma camada que ela é mais ampla sobre o assunto. E aqui é quando ele identifica que é mais nichado. E aí, mais dentro do centro, provavelmente você vai ter menos alcance de visualizações, certo? Porque é um conteúdo muito mais específico. Conforme ele transborda, você vai tendo mais alcance das suas publicações. Então, eu vou trazer aqui, dentro dessa questão do canal, que esse aqui é o conteúdo e esse aqui foi o conteúdo publicado, tá? Dentro disso, você vai impactar aqui a sua audiência e vai ter um certo engajamento com isso, certo? Eu vou trazer aqui um experimento do Google, que ele vai pegar e ele vai transbordar isso aqui para um público um pouco diferente dentro daqueles padrões que a gente viu ali, tá? Ele vai pegar e vai trazer um pouco mais para cá. E ele vai entender como que vai ser a performance dentro das preferências das pessoas, né? Eu vou trazer até aqui mais para cá, né? Então, ele vai entender, bom, beleza, vai fazer o teste aqui e vai ver como foi a aceitação. Tá? Pode ser que a aceitação não tenha sido muito interessante. Talvez o algoritmo ele entenda que tem que buscar e mostrar o seu conteúdo para outras pessoas. E isso pode acontecer. E ele fazer uns testes nessas outras extremidades aqui para entender a aceitação, certo? Beleza. Então ele vai fazer um teste. E aí, quando ele entender que a audiência
ela está acontecendo, as pessoas estão engajando, por exemplo, ele vai começar a ampliar. Vamos dizer que essas pessoas aqui tiveram diferentes situações de interação, né? Aqui ele fez um teste e ele quer ampliar essas interações. E aí ele vai ampliando, né? Vai ampliando e vai pegando segmentos diferentes, dentro ainda ou muito próximos. E aí é que começa a acontecer a mágica. É quando esse raio ele vai aumentando, certo? Então, quando esse raio ele vai aumentando, ele vai atingindo mais pessoas. Mas o que vai dizer para o raio aumentar é a amplitude e o poder de engajamento que está tendo o seu conteúdo. Então, isso aqui é uma visão de pessoas consumindo efetivamente o seu conteúdo. Então, vão ter mais pessoas sendo impactadas em um raio maior. E essas pessoas, conforme elas forem validando o seu conteúdo, ele vai entendendo e ele vai compreendendo. E aí ele vai ampliando essas ondas, né? E aí acontece que pessoas que não estão inscritas no seu canal, pessoas que às vezes até não são diretamente ligadas ao seu conteúdo, elas podem ser ligadas em algum aspecto, elas vão ser impactadas. E é aqui que acontece a viralização, ou aqui que você consegue efetivamente ampliar nos outros raios de interação dentro do YouTube, certo? Então aqui, se isso não acontece, se você não tem engajamento, se você não tem impacto, né, se não tem apelo, se o seu conteúdo não é bom, por mais que ele faça esse teste, ele vai fazer isso durante 24 horas e se não tiver um grande apelo, ele vai ficar por aqui, né? Ele não vai expandir, né? Como nesse outro caso onde as pessoas vão engajando. Então, é interessante a gente ter esse entendimento e também do próprio teste do algoritmo, é um pouco disso que eu falei, é quando ele amplia, né, para os outros raios, dependendo do conteúdo. Se você tem um conteúdo que ele é bem diversificado, ele não é diretamente ligado ao que normalmente você compartilha, ele vai pegar pessoas em espaços diferentes. E daí ele vai testar isso, né? E pode ser que aconteça de dar também certo dentro de um segmento fora do seu. E aí essas pessoas vão vir para o seu canal e vão conhecer o seu conteúdo. Então isso é um pouco de como que funciona também o algoritmo, tá? Então eu queria trazer esse contexto, mostrar como é essa questão da validação e como que isso acontece de uma forma de amplificação em ondas, né? Considerando muito preferências das pessoas e a performance do seu conteúdo, levando em conta aquilo que a gente viu anteriormente, certo? E por último, eu quero te trazer aqui as dicas finais. O que é o Planner Key, que é o Google Key Planner Tool? Aqui é para você buscar no Google Ads o volume de busca das palavras-chave que você pode trabalhar nos seus vídeos no YouTube. Isso é extremamente relevante. O título do vídeo, você tem que ter muito cuidado e ter muita criatividade também no título do seu vídeo, porque a sua palavra-chave é muito importante que ela venha no início do título, porque isso ajuda e reforça as pessoas a entenderem sobre o que se trata e também o algoritmo, né? Se a gente for pegar numa perspectiva de que o seu conteúdo apareça em primeiro dentro do YouTube para as pessoas, você precisa trabalhar com muito foco nas palavras-chave que elas buscam. E isso a gente vai ver aqui que é importante fazer em tudo, né? Em tudo que você produz dentro do YouTube. Parágrafos sobre o vídeo. Então, os parágrafos internamente do seu vídeo, é muito importante que você tenha uma espécie de descritivo com pelo menos aí uns 3 a 4 parágrafos e que tragam a palavra-chave. De novo, tragam a palavra-chave. Por quê? Porque o YouTube utiliza também a palavra-chave da descrição para entender sobre o que se trata o seu vídeo e para quem mostrar, dentro daquele espectro ali de possibilidades de conexão com o conteúdo que a gente acabou de ver. O thumbnail. O que é o thumbnail? Você deve ter visto no meu vídeo aqui que eu tentei fazer um thumbnail que chamasse muita atenção, né? Então isso vai gerar, ou tem possibilidade de gerar cliques.
Então, é extremamente importante que você tenha um thumbnail que se destaque dos demais. Quando a pessoa for buscar, até mesmo você, reflita, quando você vai buscar algum vídeo, você vai provavelmente clicar naquele que tiver um thumbnail com maior apelo que os outros. A duração. Bom, esse meu vídeo aqui, provavelmente ele vai passar um pouco desse tempo, mas não tem problema porque tem muito conteúdo sintetizado. E se você está aqui comigo até o final, com certeza você viu que faz muito sentido nesse caso. Mas existe um padrão e um consenso que uma média de 9 a 15 minutos é um tempo ok e que tem boa performance de retenção das pessoas. Então, quando a gente olha em um dos pilares principais do YouTube, que é garantir que as pessoas fiquem assistindo o vídeo dentro da plataforma, esse é um ponto importante, certo? As tags dos vídeos. O que são as tags dos vídeos? Quando você faz a descrição, você coloca um hashtag, a palavra-chave. Muito importante você conseguir trabalhar com as palavras-chave, tanto na descrição do filme, quanto na própria configuração do YouTube. Isso mesmo. Quando você vai publicar um vídeo, tem um campo onde você vai inserir as tags. Então, traz ali novamente as palavras-chave. Colchetes mais destaque. É legal quando você traz os colchetes e daí coloca uma palavra-chave de impacto, de destaque. Seja o ano, né, 2023, como você pode ter visto aqui nesse vídeo, né, ou aprenda rápido, em segundos, enfim, traga alguma chamada importante que chame a atenção da pessoa. Publicar com tempo. O que é publicar com tempo? Se você consegue ter uma programação de postagens onde você deixa programado por mais tempo o seu vídeo no YouTube, isso dá muito mais tempo para o YouTube entender sobre o que se trata o seu vídeo, para então, quando ele for publicado, ter muito mais assertividade nesses públicos que ele vai querer testar para ver se o seu vídeo tem um apelo interessante, certo? Então, até mesmo publicar, deixar ele agendado por mais tempo, ajuda o algoritmo a entender melhor o seu conteúdo quando ele for publicado. As palavras-chave, então, palavras-chave, quando você for salvar o seu vídeo, salve o seu vídeo com a palavra-chave do assunto que você vai tratar. Quando você for criar o thumbnail do seu vídeo, salve o thumbnail com a palavra-chave. De novo, o Google, ele é um motor de busca assim como o Google. YouTube é como o Google, certo? Então, as pessoas vêm ali e pesquisam coisas que elas querem saber ou aprender. Então, quanto mais você trabalhar e evidenciar a sua palavra-chave sobre o assunto, mais chances de você aparecer nas buscas, certo? E cortes de tempo. Se você for olhar nesse meu vídeo aqui, por exemplo, eu tenho os cortes. Então, aqui eu falo sobre tal assunto, aqui eu falo sobre tal assunto, aqui eu falo sobre tal assunto. Esses cortes, eles vão ter umas palavras ali que o YouTube, não só o YouTube, mas o Google especificamente, ele vai pegar ou ele pode pegar esse corte e trazer dentro de uma busca orgânica do Google, certo? Então, se as pessoas estão vendo bastante o meu vídeo, se está bem completo, além de aparecer dentro do YouTube, eu tenho chance de aparecer nas buscas orgânicas do Google, certo? Então, 10 dicas arrasadoras para fechar esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se tenha ficado alguma dúvida, essa questão do algoritmo ou de algoritmos, ela é mesmo complexa, certo? Então, assim, mas eu acho mega relevante, mega interessante. Já estudei bastante sobre o assunto e continuo estudando, porque o futuro é isso, o presente é isso. Então, a gente precisa saber e entender como que essas tecnologias funcionam. Espero que você tenha gostado e, poxa, me ajuda aqui agora com esse vídeo também, deixa aquele like, deixa um comentário, compartilha com alguém, enfim, e me ajuda a também fazer com que esse vídeo chegue para o maior número de pessoas possível. Claro, se você tenha gostado do conteúdo, certo? Então é isso, espero que possamos nos ver aí nos próximos vídeos e até breve. Tchau, tchau.